né, de sexualidade. Certo. Entramos aqui também na questão das mulheres aí, que tem a questão da vergonha, da masturbação. Você como homem, como que você vê o sexo hoje em dia? Você teve ou tem alguma dificuldade ou vê alguma coisa assim diferente que pode abordar ou perguntar aqui para nós? Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Rainho, estamos aqui para o segundo Rainho Cast. É isso mesmo. Esse podcast que o nosso propósito é trazer temas de interesse social, interesse público e também entretenimento. E buscamos como objetivo que vocês assistam esse programa e aprendam alguma coisa, levem alguma coisa propositiva para a vida de vocês. E hoje o programa é especial. Não temos somente uma convidada. São 4 convidadas especiais e o tema é sexualidade. Senhoras e senhores, Pamela, Patrícia, Inês e Ariane. Estimadas, sejam muito bem-vindas. Olá, fiquem à vontade. obrigada. Obrigado, viu, gente, por gratidão por participar aqui do programa e dividir com a gente duas das coisas que nós temos que é mais precioso, que é o nosso tempo e o nosso conhecimento. Nós é que Sinta-se em casa, viu? Nós que agradecemos. Fiquem à vontade, fala aí, vamos bater papo, dar risada. O tema me parece que ainda é um tabu, né? Sim. No nosso país, sim. sexualidade, mas vamos discutir aqui, vamos bater papo e eu quero aprender muito, tenho certeza que quem assistir esse programa também vai aprender muita coisa legal hoje. A gente vai começar com a Pamela ou a Patrícia pode dar uma introdução primeiro, o que é sexualidade, né? A sexualidade, ela não é só o sexo em si. Existe uma gama aí enorme para se falar de sexualidade. É que é muito confundido, né? O tema sexualidade com sexo propriamente dito, né? Então, sexualidade nada mais é do que o desenvolvimento do ser humano com a sua vida sexual, as suas descobertas, as sensações, né? Que é novidade na fase da adolescência, né? Começa a se manifestar de uma forma mais latente, né, Tati? Ah, com certeza. É engraçado quando a gente fala de sexualidade, remete... a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o ato sexual. Mas, na realidade, sexualidade também envolve o amor, carinho, envolve a manifestação, né, de sentimentos também que você mais se identifica. E esse tema sexualidade, ele é muito aprofundado. Se a gente for falar mesmo, a gente vai ficar aqui bastante tempo. Mas a gente vai aqui focar na questão das fases também. Por exemplo, a fase oral, de acordo aí com Freud... ele ocorre ali do nascimento até mais ou menos ali 2 anos de idade, que é onde a criança ela já consegue ter uma satisfação. E qual que é a satisfação aí? De ela colocar objetos na boca, de ela colocar o dedo na boca, de ela ter uma satisfação ali na amamentação. Então, Inês, você pode falar um pouco mais sobre a fase fálica? A fase fálica é por volta mais ou menos de 12 anos. Isso difere muito de criança para criança, né? Porque o desenvolvimento humano, ele perpassa por várias coisas, né? Tem uma questão ali do meio que vive, a cultura, de que está inserida aquela criança e tal. Mas o Freud nos apontou o seguinte, que a sexualidade, como ela falou, ela começa a desenvolver, despertar dessa sexualidade já lá na fase oral. Por quê? Eu acredito que seja o contato, né? O contato ter o prazer, né? Porque a sexualidade nada mais do que você tem... Quantos pontos erógenos que a gente tem, né? No nosso corpo. Então, a criança... A descoberta, né? A descoberta, né? Do que, opa, toquei aqui, o que acontece? Toquei lá, toquei cá, né? Então, são sensações que isso daí vai... né, fazendo uma memória, né, ali da criança, né? Então a gente tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica. A fase fálica é aquela idade da puberdade, com 12 anos mais ou menos, que a criança começa a ter interesse, ela olha para o outro, e o outro desperta, né, aquele desejo, né, que é bonito, a vontade de beijar, a vontade de tocar, de ser tocado. É isso. O artigo 2º do ECA fala sobre isso, né? Essa definição da sexualidade na fase da puberdade, dos 12 anos. Sim. E a outra definição da fase infantil, Freud. A gente tem aí várias teorias, né? A gente não tem só a psicanálise, né? A gente tem a TCC, que trabalha com outra percepção, outra coisa, tem uma linha humanista, a gente tem
vários estudos, né, que fala sobre sexualidade, e se a gente for fazer uma saladinha, é nada mais, nada menos do que é isso, né, é sua percepção do seu corpo, dos seus desejos, dos seus anseios, que vem te trazer também um conforto, né? Porque o ser humano que ele sublima a sexualidade dele, ou não digo nem sublimar, que ela retrai a sexualidade dela e oprime, ela tem muito problema aí, né? Porque ela está negando uma coisa que o corpo dela, que a natureza dela veio para fazer, né? Então, tanto é que a gente vê aí muitas questões religiosas e tudo que não pode fazer sexo, e aí o negócio desbanca para outros cantos, né? Pessoal, vocês me permitem, um motivo de felicidade, né, Felipe? Nós agora temos um patrocinador, a The Zig7, Marketing e Tecnologia, nosso segundo programa, podcast. Olha só. E eles estão apostando no sucesso desse projeto. E até dizer para vocês aqui que o homem no meio de 4 mulheres inteligentes, bonitas e falando sobre sexualidade fica meio acanhado. Então tem um suporte aqui que a Ariane, que é jornalista, as Tudo três bem, aqui gente? são psicóloga, a Ariane jornalista, que veio aqui para dar esse apoio pra gente, para falar sobre sexualidade. Interessante, viu, que antes de ligar a câmera, ali tava um bate-papo ali, eu acanhado com vergonha, e a mulherada e tal, e o orgasmo, e a mulher, e não sei o que, e não sei o que. Felipe, na hora que falou que o Adriano é o nosso empresário da TV Rede Smart, o Adriano falou, gente, tá valendo. Bateu uma timidez, mas também a responsabilidade de falar de um tema tão importante também, né? Sim, Mas eu gostaria de ver aquele clima que vocês estavam aqui. Então, voltando nas fases, né, até para dar uma esquentada aí, para você como que é importante, né, o desenvolvimento adequado da criança. Vamos voltar então na fase oral. O que é a fase oral? Não, agora vamos entrar na fase anal. Fase anal. O que seria aí a fase anal? Inês, como você que é mãe, que você tem filhos, mediante a sua percepção e conhecimento, como que você vê, por exemplo, o desenvolvimento da criança na fase anal? Olha, eu sou mãe, né, de um casal e sou vó de 2 menininhas lindas, que aí agora a Sayuri, que tem 10 anos, e agora a gente foi agraciado pela Olivia, que tem 8 meses, né? Eu fui abençoada também por pensar e ser como eu sou, né? Apesar de eu ter 61 anos e vim de uma criação de pais mineiros e tudo, eu tive muita sorte, né, de ser como eu sou e pensar como eu penso. Então, assim, na criação dos meus filhos, Paty, respondendo isso, eu tive muito sucesso em todas as questões. Porque hoje, depois que eu fui estudar psicologia, que eu vejo que, por exemplo, ali na fase anal, quando a criança, você está tentando tirar a fralda da criança, certo, né, e a criança faz um cocô no chão, ou na calça, ou na cuequinha, e a mãe vai ali e reprime aquela criança. Então, assim, mãe é uma coisa complicada, né, gente? Porque, assim, se a criança não faz cocô, ela dá um monte de remédio e tal, e massagem para a criança fazer cocô. Quando a criança faz cocô, muita mãe repreende, você é isso, você... Tem mãe, gente, eu sei disso porque eu trabalho na área de saúde faz 20 anos, então eu convivo com muita gente, converso muito, falo demais. Então, a gente vê que tem mãe que esfrega a cueca, a calcinha na cara, porque você fez isso. Existe ainda essa coisa de que porque você fez isso e aponta e xinga. Essa questão do xixi na cama, né? Que agora me lembrou. Tem. Você fez xixi na cama, bota o xixi no sol, isso é feio e entendeu? Tal. Olha o que você fez. A repressão que causa. Então, assim, não é a questão do cocô e nem nada. É a forma que o adulto, né? Eu tô falando mãe, gente, mas não é mãe, né? É o adulto que está ali. O cuidador da criança o cuidador, né? Ele vai lidar com aquela situação, né? Porque é natural, né? Você está saindo de uma fase e entrando na outra. Não é um dia, amanhã você vai sair da fralda, você vai fazer cocô lá. Não é isso, né, gente? Então, tem as repetições, a criança aprende, aliás, por repetição, né? Quantas vezes você não precisa falar para uma criança tal coisa para ela internalizar aquilo e aquilo começar a acontecer, né? Às vezes até a gente mesmo. Quantas vezes a gente precisa ler um texto para poder aprender, né? Imagina Inês, essa questão do anal, ela também tem muito a ver com... Talvez seja um assunto que não tem nada a ver, mas a gente acaba entrando nisso. Muito a ver com desfraude também? Sim, totalmente. Sim. Uma coisa interessante também da fase anal, aí pra gente entrar na questão da satisfação,
principalmente quando ele se torna adulto. Lá na fase anal, a criança ela descobre que ela consegue fazer alguma coisa. Até então, antes, ela não tem essa percepção que existe, né, ali o cocô. Mas aí, na fase anal, ela já consegue ali ter essa percepção de falar, caramba, eu criei um cocô, eu criei um xixi, saiu de mim, nossa. Tem casos de criança, por exemplo, que dá tchau pro cocô dentro do vaso. Oh, meu cocôzinho tá ali. Ou, de repente, ela faz cocô ali no pinico ou no chão, porque pode acontecer também, ela quer pegar no cocô. Ela não tem nojo. Por que que ela não tem nojo? Porque ela se satisfaz ali com aquele feito que saiu dentro dela. Aí os pais, assim, eles precisam normalizar isso. Tudo bem, é lógico que existe ali uma orientação por trás, mas eles precisam normalizar que é um cocô, porque a criança, pra ela, nossa, eu criei um cocô, nossa, que legal, que cocôzão. Foi algo que saiu dela, né? Assim, ela sente, nossa, todo aquele poder e aquela satisfação. Eu fiz cocô, que legal. Então a gente tem que normalizar também. É lógico, com algumas regrinhas aí social, né, gente? Mas lembrando disso, espera só um pouquinho. Não, fica à vontade. Isso daí me trouxe uma ideia. A criança até mais ou menos 1 ano, mais ou menos, ela não se sente um ser no mundo, tá? Ela acha que ela faz parte da mãe. Tanto é que se a mãe sai, ela grita desesperadamente. Porque ela acha que ela vai sumir. Né? Entendeu? Porque é uma relação simbiótica. Porque ela ainda não se acha no mundo, né? Então, ela só vai começar a entender as coisas a partir de um outro momento da vida dela. Então, como ela acha que ela faz parte da mãe, e depois ali no cocô ela vê que alguma coisa saiu dela, que ela também pertence a esse mundo, né? Ela também pertence, né? Já está construindo alguma coisa. A minha obra. Tanto é que chama obra, né? Chama obra, minha obra, né? Então, assim, em todas as etapas, gente, a gente precisa valorizar o ser humano como ser, né? A primeira questão de um equilíbrio emocional, psicológico, na criação do ser, é valorizar ele como ser. Porque todo mundo tem as suas questões, todo mundo tem a sua forma de ser e de pensar, que lógico que perpassa por uma cultura, por tudo que ela viveu e tudo. Então, assim, o respeito acima de tudo. Então, quando um cuidador, ele não respeita aquilo que está acontecendo, que é uma fase natural, ele está invadindo o espaço da criança. E ali ele pode formar ali várias coisas, vários traumas, né? Várias outras doenças também, né? Problema com a urina, rejeição, né? Porque a criança fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou errado, entendeu? Ela pode ter uma rejeição, ela pode... N coisas, né? Então, assim, e aí também a sexualidade está se formando ali, sem esquecer, né, desse ponto principal que a gente está aqui falando, né? Exatamente. A sexualidade está se formando ali, né? Exatamente, porque todas as fases ela também desenvolve a sexualidade da criança. É como a gente falou no início. Sexualidade não é só o sexo, não é só o ato sexual. Sexualidade também tem a ver com expressão de sentimento. Agora, entrando mais profundamente no assunto, por exemplo, eu posso ter a minha sexualidade bem resolvida e eu não querer fazer o ato sexual. Isso também é possível. Tem isso. Que são os assexuados, né? Mas acho que... Eu poderia, assim, no contexto, olhando ali, aquela câmera ali, né? Você dá uma orientação para a mamãe, que está com um bebezinho, né, nessa fase. Qual a orientação que você dá pra mamãe? Mamãe, o bebê fez o cocôzinho dele, deixa ele ali com o consentimento dele. Como que você orienta? Porque, pelo que eu entendi, futuramente vai dar um probleminha pra criança. Pode dar, né, gente? Assim, não quer dizer que vai dar. Pode dar. Depende da percepção da criança, como caiu naquele momento aquilo pra criança. Porque, às vezes, eu posso chegar pra uma criança e como impactou emocionalmente pra aquela criança. Emocionalmente. Porque, assim, por exemplo, eu vi até uma historinha, eu sigo uma psiquiatra no Instagram, ela chama Ana Beatriz. Ela estava contando uma vez de um assunto que eu não tinha me despertado para isso. Uma mãe e um filho vindo da roça, pararam debaixo de uma árvore para descansar, e o filho falou alguma coisa com a mãe, e a mãe pegou e falou assim, menino, o que é isso? Eu não quero saber disso agora. A mãe estava cansada, estava nervosa, né? E aquilo impactou de uma maneira para a criança que foi mal, entrou mal para ela. E lá na frente, lá futuramente, aquilo se tornou um problema para a criança. Eu não me lembro muito bem o que foi a questão. E aí,
quando a gente fala de ressignificar algum sentimento da gente, a gente fala sobre isso. Nem tudo que eu falei foi dessa forma. Tem a forma de que o outro entendeu. Entendi. Você entendeu? Então, não é só... Por exemplo, a gente vai falar de culpa, né? Vamos supor, porque a mãe... Não, gente. Às vezes a mãe, naquele momento ali, deu uma bronquinha, mas como a criança sentiu, internalizou essa bronca, é que é todo o processo, entendeu? Então, assim, não é, mamãe, para vocês ficarem aí... Não, mas é assim, ó, é a coisa que tem que colocar na cabeça. Respeito e o tempo de cada um. Não é porque o meu filho parou de fazer cocô com 2 anos na calça que o seu não possa fazer com 3 anos. Cada criança tem o seu tempo, o seu desenvolvimento, tudo acontece neurologicamente ligado ao corpo. Isso também serve para a questão do desmame, Inês? Tudo na vida que você for falar em ser humano, cada um tem o seu momento, o seu tempo, né? A fala, o aprendizado. Quando que a criança... por que tem criança que começa a falar com 1 ano e tem criança que só com 4 anos? É uma questão neurológica. Não se formou ainda ali dentro a questão da leitura. Tem criança que... Não quer dizer que a criança tem um probleminha, porque tem uns pais que adoram. Meu filho com 1 aninho já falava, já pulava, dava mortal. Não. Existe essa comparação. Meu filho já dava mortal, já jogava capoeira. Na escolinha com as amigas, né? As mães ficam toda hora comparando uma criança com a outra. Meio que competindo, né? Meu filho faz isso, seu filho não faz, isso aqui. E tem um detalhe também que envolve a questão da hereditariedade, que também a gente carrega. Se a gente for falar aí do sistema da mente, que tem o consciente, pré-consciente, inconsciente, a gente também carrega conteúdos dos nossos antepassados. Então, isso também influencia aí no desenvolvimento da sexualidade. Não é somente de 1 a 2 anos, de 2 anos a 4, tudo depende. Não dá pra gente avaliar um diagnóstico, porque cada ser humano ele é único. Nós temos também a carga genética, né? Carga genética, sim, né? Que envolve tudo isso. Sim. Gente, é a mesma coisa de falar por exemplo, de sexualidade, órgão sexual. Vamos falar de órgão sexual. A gente pensa que é uma vagina e um pênis, né? Certo. Eu tive uma experiência agora, 2, 3 anos atrás, de uma coisa que eu não sabia. Trabalhando na área de saúde, eu não sabia. Eu tive uma sobrinha e em algum momento foi diagnosticado que ela é intersexual. Mas o que é isso, intersexual? Eu fui pesquisar, fui conversar e, meu Deus, tem crianças, porque assim, né, existe lá na genética lá, eu não sei, vou saber definir bem, mas a mulher é XX e o homem é XY. Não é assim? Cromossomo, né? E não é só isso, né? Mulher não é só XX. Mulher pode ser XXY. Homem pode ser XYX. Eu não sabia disso. Você, que antigamente falava de hermafrodita, né? Isso. Nascia com 2 sexos, né? Isso. É um pênis, uma vagina, e existiu muita mutilação por isso, né? Cirurgia. Porque quando nascia criança, tem que registrar a criança, né? Então olhava para a criança e falava, parece com o quê? Parece com homem. Tampa vagina. Parece com o quê? Parece com mulher. Corta o pênis. Então, teve muita mutilação por conta disso. Hoje, nem pode fazer isso. A criança nascer com 2 sexos, você vai primeiro deixar desenvolver para ver o que vai acontecer ali. Você entende? Que aí entra a questão da sexualidade. Como que ela se identifica? Ela se identifica com homem ou ela se identifica como mulher? Que também por dentro entraria as questões hormonais. Qual é o hormônio que essa pessoa mais tem? Qual é o cromossomo que essa pessoa mais tem? Tem muita coisa por trás. Então, mas a gente só ficou sabendo disso porque é uma sobrinha minha que nasceu assim e foi no geneticista, foram fazer um exame que chama cariótipo, que deveria fazer em todo mundo. Que, aliás, eu acho um absurdo, toda mulher que está grávida deveria saber que você pode ter um filho mulher, como pode ter um filho homem, e como pode ter um filho intersexual. As pessoas deveriam saber disso. Intersexual, entendeu? Então, você vai buscar na literatura aí, você vê assuntos aí de gente que tem 40, 50 anos, que viveu uma vida inteira. Eu nasceu com um corpo feminino, mas eu me senti homem a vida inteira, né? Quantos suicídios que a gente tem? Sim. Né? Quanta mãe, quanto pai que põe o filho para fora. Você é um homossexual, você é um safado, você não faz parte dessa família, sabe? No entanto, a ciência deveria amparar melhor, né, essa questão e deixar bem ciente que isso, gente, é biológico.
E a Isso falta do acontece. conhecimento, né, Inês? A falta do conhecimento, né? Isso não é aprendido. A gente aprende só onde? A gente não é? aprende. Não aprende. A gente não Lugar aprende. nenhum. A gente não aprende. É aí onde entra também a psicologia. De a gente pegar esses casos de pessoas, por exemplo, aí entrando na questão da sexualidade. Exemplo, ela nasce ali com corpo de homem, mas ela se sente mulher. Isso também é uma sexualidade, mas culturalmente falando, por questão como a Pamela mencionou, a própria ignorância das pessoas fazem ela ter doenças também. Sim. Entendeu? Emocional, digamos assim. Então, onde entra aí a psicologia para fazer o acolhimento dessa pessoa. A gente tá ali não é para falar sobre ser certo ou errado. A gente tá ali para acolher e ajudar essa pessoa a se descobrir quem ela é de verdade. O autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele não tem preço, né? Não, E é sobre isso. eu fiquei pensando, vocês falaram aí, como que discute isso num país como o nosso, intercontinental, com diversos tipos de religiões, né? Sim. Vindo Como do- que se discute? Com uma pessoa dando oportunidade para Pra gente, 4 né? mulheres que foram lá, que estudaram e que estão querendo. Entendeu? Não, eu fico pensando, não, concordo com o que você falou, eu fico pensando no desafio, né, da ciência discutir isso. Tem gente da mente muito fechada, né? não busca Transbordar conhecimento, não né? traz um diálogo desse, sabe, uma discussão dessa. Na verdade, tem gente que ainda não respeita a ciência, né? Não respeita, né? Infelizmente, a gente ainda vê isso, não só na sexualidade, mas em outros... E na questão, mas você fala envolve. de não respeitar a ciência, mas ainda hoje a gente tem a questão das pessoas que têm pavor no psicólogo. Sim. Muitas, né? Né? É a Medo, maioria. né? Porque Você assim, apontou pra mim por quê? gente, eu vou até fazer um Não. apelo É aqui. Eu verdade, posso fazer um apelo? Ô, à vontade. Vou fazer um apelo aqui para todo mundo que tiver a oportunidade de ouvir aqui, assistir nosso bate-papo. Por favor, gente, olha, para pensar uma coisa. A gente tá aqui no mundo para ser feliz. Isso. Não é para ser feliz? É um curto. Então, assim, aprenda a escutar o que as pessoas têm para falar. Aprenda a respeitar as pessoas como elas são. Olha que legal. Não é verdade? Legal. Não, aprenda a se respeitar como você é. E a se desenvolver, sim. Né? Aprenda a Nós se estamos aqui respeitar pra como você desenvolver é. como ser humano, né? É. Entender, compreender, né? Se descobrir, se autoconhecer. Porque o importante, Autoconhecimento, gente, ele não não tem é preço. o pai e mãe, não é importante você dar videogame, dar celular, iPhone, não sei das quantas para seu filho, não. O importante é você criar o seu filho para o mundo, para ele se conhecer, se respeitar. Porque assim, a psicologia, gente, ela não cura ninguém. Viu? Psicologia não cura. Não, ela não cura ninguém. O psicólogo é uma ferramenta para você se descobrir você como você é, e através desse descobrimento você resolver, né? Seguir esse caminho ou esse. Você pode ficar lá, tem gente que faz análise 10 anos e fica no mesmo lugar. Porque também ela não aceita, ela não quer mudar aquilo. Escolhas, né? São escolhas, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você detecta alguma coisa, é mais ou menos aquela frase da Bíblia, né? É melhor que você não conheça a palavra, porque se você descobrir a verdade, porque a verdade vai te libertar. Vai. A verdade te liberta, não é? Se você se aceita como você é, e se você se coloca no mundo e faz com que as pessoas te respeitem, vai tudo bem, né? Vai tudo bem. E algumas pessoas não conseguem, né, Inês? Tá tudo bem também, né? Cada uma no seu tempo, cada uma no seu desenvolvimento, sim. né? Não tem problema. Você mencionou uma coisa interessante que foi com relação à religião. Cultura, Eu né, acredito que é um grande desafio, tanto na questão da religião, como na questão da própria cultura que a gente é inserido. Então, ali no espaço terapêutico, levando um pouco para a psicologia, a gente tem a questão também de respeitar ali os sentimentos do outro. Normalmente, ali no processo terapêutico, a pessoa vai trazer coisas que ela jamais falaria nem para a sombra dela. Então, ali o espaço terapêutico, ela ajuda muito a pessoa a ter um autoconhecimento, porque a gente não está ali para julgar. A gente já vive num mundo onde todo mundo nos aponta dedos. Na psicologia, não. Você vai ter uma escuta profissional. Você vai ter alguém que te ajude a te escutar. Não é eu que vou escutar, é você que vai se escutar. Então, entrando na questão da sexualidade, tem pessoas que têm vergonha. Como que é a cultura, por exemplo, hoje da mulher? Como que a mulher, ela lida com seus próprios desejos? Não é fácil para a mulher, inclusive, assumir que ela gosta de fazer sexo.
ela tem vergonha. Mas por que que isso acontece? Vai complementar. Questão cultural, isso mesmo, né, Paty? Cultural, E já vem de uma questão repressão religiosa. da mulher na infância também. Nossa, Total. é engraçado aqui que isso já vem de uma repressão na infância. E é engraçado que, coincidentemente, eu estava lendo um artigo que não tem muito a ver, mas tem a ver. Que a maioria das mulheres desenvolve essa questão desenvolvem prisão de ventre, assim, porque elas foram muito repreendidas quando elas eram crianças, de tipo assim, fecha a perna, coisa saia, não senta assim, não vai aqui, segura o xixi porque você tem que chegar em casa, mas o irmãozinho, o homem pode Na parar rua, ir lá né? Mais e fazer em qualquer confortável, lugar, entendeu? Olha, eu vou dar um exemplo. Tem casos de mulheres, por exemplo, que elas não conseguem ter uma relação sexual com seus maridos. Eu tô falando um exemplo, né? Sim. Porque tem namorado. Que elas não conseguem ter uma relação sexual com seu marido por questão de crenças. Crenças que foram aprendidas no decorrer do tempo, ali pela mãe, pelo pai, de que é feio ela fazer isso. Tem mulheres que elas não conseguem se masturbar. Que é sujo, né? O sexo Que é do seu sujo. tempo foi taxado como uma coisa suja, né? E aí, Nojenta. e isso acaba atrapalhando, né? Os casamentos, os relacionamentos e tudo mais, a coisa não anda, né? Tem mulher, Isso é gente, questão que do não se autodesenvolvimento, né? troca na frente do marido. Que não tem uma relação sexual com uma luz acesa. Fazer uma pergunta aqui. O sexo faz bem pra saúde? Não, tem que perguntar. Porque... Eu vou só te dizer o Não, seguinte: porque tá água faz bem pra saúde? Faz. O Tá sexo faz bem pra respondido. saúde. Porque o prazer tá meio difícil de entrar aqui, né? Com tantos tabu, com cultura, com esses problemas de infância, né? E o bom do sexo é o prazer. Não é que é não o é bom só do pra- sexo. O Não sexo é uma necessariamente troca, dito, né? Porque o prazer não vai despertar alguns hormônios, algumas coisas Não, boas pro homem, pra aí mulher. nós estamos falando já de um final, né? De um uma relação, final, né? isso. Vamos falar aqui de uma comunhão. Comunhão. Uma comunhão, né? Certo. Quando você faz sexo, quando você se masturba, você está simplesmente indo atrás de um prazer natural. Faz né? bem masturbação? Faz bem, ué. Faz Se bem. você. O autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Faz Poder bem, passar isso faz pro bem. parceiro, né? Tudo que você buscar Caso para seja uma escolha, o que faz mal para a gente é só aquilo que está te incomodando. Começa a te trazer questões, pontos de interrogação, sabe? Então, como que você perguntou? Tá. Então assim, ó. Prazer, Antes de você ter um orgasmo, antes de você ejacular, antes de você. Existe ali uma comunhão, né? É corpo, olho no olho, Troca de energia, né? troca de energia, se sentir pertencente naquele momento, um abraço, o cheiro, gente, o cheiro é tudo, né? Né? Então, assim, tudo isso que você se envolve. Porque, gente, se não fosse isso, que sentido seria você ter um parceiro, alguém? Então, um conjunto aí. É um conjunto, né? Então, assim, não vamos romantizar o sexo, nem o casamento, nem o amor, nem nada. O sexo é uma questão biológica, ele é uma necessidade biológica, como tomar água, como comer, né? Agora, fazer sexo com alguém que você ama e que vai te despertar tantas outras questões, a citocina e tudo mais, né? É outra questão. Melhor ainda. Melhor ainda. Ele melhora também na questão da criatividade? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Mas... O sexo não, né? Mas se você está feliz, o seu cérebro está bem oxigenado, você vai pensar melhor em tudo, né? Se você está com a sua ansiedade lá baixinha e tal, né? Você vai ter mais rendimento em tudo. Porque você imagina você ficar o tempo todo, eu quero, não posso. Chega uma hora que o negócio explode, né, gente? Aí você perde a vontade de tudo, né? Então, assim, se você teve uma noite de prazer lá, uma hora de prazer com uma pessoa que você ama e tudo, você tem vontade de se arrumar, né? Você tem vontade de passar um batom, você tem vontade de viver. Sexo é vida. Aliás, o Freud fala, né? Pulsão de vida. Vamos falar de pulsão de vida? Não é só vida, é criação, né? Sexo é criação. Vamos falar de pulsão de vida. Sim, é uma energia também sexual. Freud fala que é uma pulsão, né? Que vem ali do inconsciente, do id arcaico, que é aquela pulsão, é aquela energia sexual. Mas pegando o ponto da sexualidade também, o sexo, eu costumo dizer que é a cereja do bolo. A relação ela já está boa, o sexo só vai ali
a cereja do bolo. Sim. Porque envolve comunicação, somente quando se trata da mulher. A mulher é diferente do homem. O homem ele é mais objetivo, a mulher é mais emocional. Então, como que a gente vai lidar com dois seres diferentes? A mulher, ela tem uma percepção da vida diferente e o homem tem outra totalmente diferente também. Então, são duas naturezas também diferentes ali para lidar e isso também influencia na sexualidade. Eu estou falando aqui de gênero, tá? Estou falando da questão de gênero masculino e feminino. Então, quando se trata de um bom sexo, digamos assim, envolve também o respeito que um tem pelo outro, envolve também a comunicação. Como que é a sua comunicação com seu namorado? Como é a comunicação com seu marido? Porque isso vai dar um resultado no final. Porque às vezes a mulher não tem vontade de fazer sexo. Ela fala assim, mas o meu marido, ele não me dá atenção durante o dia, ele só me trata mal. Ela tem aquela percepção do marido que só vê ela para sexo. Mas o homem, ele tem a questão também ali hormonal de querer fazer o sexo. Tem isso também. Então, como que pode melhorar aí a sexualidade? Tendo educação emocional. E eu acho que é um entender... Educação... desculpa. Não, imagina... Educação emocional? Educação emocional. De ambas as partes. Aí entra a questão da terapia de casal. Como que está a comunicação desse casal? Hoje o que tem mais de reclamação é a questão do sexo. Já a mulher não tem um bom sexo, até mesmo o homem não tem um bom sexo. Paty, mas vamos falar assim, né? O sexo, ele começa às 7 horas da manhã, né? Quando você levanta, né? O cara faz um café e leva na cama pra você. Eu vi né? isso no podcast, inclusive. Começa com um beijo na testa, né? Durante o dia, oi, meu amor, o que você tá fazendo? Um prestígio que traz, custa R$2, gente, um prestígio, não precisa ser rico. Meu amor, lembrei de você, trouxe um prestígio. Precisa comprar rosas, dúzia de rosas, compra um botão de rosa. Agora, o cara chega tarde da noite em casa, cansado de trabalhar, né? Ele tá lá com o seu hormônio todo, querendo transar, mas ele não sabe nem a cor do cabelo da mulher dele. Não preparou ela antes, nem nesse. A mulher, ela tem que cozinhar em banho-maria, entendeu? O homem é papo, né? Mas a mulher não, a mulher é emocional. A mulher é emocional. Ela precisa se sentir desejada, né? Ela precisa de carinho, de conversa. A mulher precisa conversar. Às vezes a mulher quer bater papo. Ariane, até a gente está comentando, né, Ariane? A Ariane trouxe um dado aqui interessante, 90% das... Cerca de 90% das mulheres não tiveram orgasmos durante o casamento. Isso é uma coisa bem... Gente, chocante. 90%. Isso é no Brasil, Ariane? Não, tipo, isso é um dado muito... Eu vou ver esse dado, eu vou até ver aqui pra vocês, depois eu falo de onde eu achei. Por conta desse conjunto que você falou, que o homem não... E agora, assim... E o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento. As mulheres não se conhecem, então, o homem tem uma questão hormonal que ele necessita mais fazer aquilo, e a mulher tem todo Mas, assim... O homem é visual, né? Ele vê uma bunda bonita, um peito bonito, e ele tá ereto, né? A mulher não é assim. Inês, mas aí uma pergunta. O homem é visual ou ele foi ensinado e... Pode ser, pode ser, nossa cultura, daquele né? Que fala, o machismo, pode ser. Não sei o quê. Enfim, tipo... pode ser, mas assim, não é isso que a gente está tratando aqui, mas eu acredito que, e também assim, a mulher também, né? A mulher vem de uma criação romantizada, né? Que ela é a princesa, e a princesa precisa, né? Hoje está vindo muito isso por que as mulheres hoje fazem sexo também por fazer, né? Não é só os homens, né? A mulher sai aí na noite e transa com um homem que ela nunca viu e amanhã não sabe nem o nome dele, né? Tem isso também, né? Então, isso está mudando bastante. Mas nós estamos falando aqui de um âmbito geral, né? De tudo, né? Mas a sexualidade, eu nem acho que não pode. A mulher pode sair por aí e transar 2 vezes por noite com qualquer um. Não estou falando disso, gente. Eu estou falando que tem que ter responsabilidade naquilo que ela está fazendo, entendeu? Se prevenir, se precaver, porque assim, a gente não está falando só de ficar grávida, a gente fala de DST, a gente fala de muita coisa, né? A gente fala do HPV também, que é um dos principais responsáveis pelo câncer de garganta para homens. Quando todo mundo fala de HPV, HPV, câncer de colo do útero, o HPV, ele é o principal responsável pelo amputamento, por 30%, 70% de amputamento de pênis. Como que é transmitido? Pela relação sexual. Relação sexual? Pela relação sexual. E aí, assim, HPV é uma coisa que 90% da população tem, que cada organismo vai reagir de uma forma, mas ele é responsável. Hoje na rede pública você sabe que a menina toma, o menino, uma vacina. Isso, que é a vacina contra o HPV até os 15 E o HPV, ele tem um monte de
títulos aí que pode levar ao câncer de colo de útero. Câncer cervical, né? câncer de pênis. Outra coisa que eu estava lendo esses dias também, não sei se vocês chegaram a ver, meninas, 450 mil pênis muito pênis. Cortados por ano por conta de má higiene, câncer de pênis. Tô rindo aqui, mas é sério. Câncer de pênis, gente, a pessoa não... Câncer de pênis. Câncer de pênis, porque não tem higienização. Por conta da higienização. Porque a pessoa não sabe que tem que ali abaixar o crepúsculo, lavar em volta daquilo ali, entendeu? Porque ali é bactéria, gente. Porque né? Tem aquela secreção branca ali, né, no pênis do homem, e muita gente por falta de educação também. Às vezes pensa que é só lavar por fora, né? A gente tem que lavar. Você entendeu? Então, olha quanta coisa que tem aí na sexualidade, o seu cuidado, né? O seu autocuidado, né? Para ter uma vida saudável. Por isso a importância da vacina contra o HPV. Né? Porque, assim, esse tipo de câncer sumiria se todas as pessoas se vacinassem, tomassem essa vacina. Não só meninas, porque quando a gente fala menino também. HPV, todo mundo fala, não, meninos também. E também tem outro detalhe, o uso da camisinha. Camisinha. Sim, tem muita gente que não usa. Fazer uma pergunta. HPV pega no beijo? Não. Só na... Então, porque tem um carnaval. Não, ele pode pegar. Acabamos de sair do carnaval. Ele aí, pode né? pegar. É que é a mesma coisa. Se você tiver uma afta, uma feridinha na boca, qualquer doença, né, na verdade, né? Então, assim, no sexo oral, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu... É a mesma coisa do HIV. Mas eu me protegi, usei camisinha, mas você fez sexo oral e você estava com uma afta. Na questão do HPV, o sexo oral entra câncer de cabeça e pescoço, né? Câncer de cabeça, meu Deus, você como é sério. O HPV também é responsável. Que é laringe, faringe, né? Laringe, faringe, boca. E essa vacina? Posto de saúde? Posto de saúde, gratuito, qualquer idade, gratuito. como que é? A partir dos 12 anos, né? Não. Você consegue se vacinar num posto de saúde, meninas dos 9 aos 14 anos. Dos 9 aos 14. E mulheres imunossuprimidas mulheres e pessoas, né, imunossuprimidas ou pacientes oncológicos podem se vacinar até os 45 anos, gratuitamente também. Porém, se o seu ginecologista te der uma receita dessa vacina, você também pode se vacinar na rede particular, aproximadamente até os 45 anos, ou dependendo do que o seu Olha que informação importante, hein? Vai pedir, mas galera, vacine-se contra o HPV porque é importante. Isso tudo faz parte, né, da sexualidade. E você ter uma sexualidade saudável também envolve os seus cuidados. Sim. Diego, como você aqui é o autor, né, do podcast, cuidado aí nós estamos aqui falando bastante, né, de sexualidade. Certo. Entramos aqui também na questão das mulheres aí, que tem a questão da vergonha, da masturbação. Você como homem, como que você vê o sexo hoje em dia? Você teve ou tem alguma dificuldade ou vê alguma coisa assim diferente que pode abordar ou perguntar aqui para nós? O Adriano tá dando risada lá do outro lado. Eu ia começar o programa perguntando, olha... A Adriana tá falando, te ferrou. Pra ver a risada do Adriano, eu saí ali fora, Adriano, você tá ferrado, Diego. 4 mulheres, 3 psicólogos... Rindo de nervoso. Até pra gente ter aqui um estudo de caso ao vivo, de repente, a gente abordar um assunto, porque é o único homem aqui na nossa mesa, é importante pra gente saber também. Olha, eu tenho 36 anos, né, então, como ela falou na época dela, ali, ela deu um depoimento da época dela, como ela teve os primeiros contatos a ver coisa de sexualidade, sexo... Na minha infância não tinha isso aí, tinha um tal de diário da Emanuele na Band que passava na madrugada, que era a única coisa, um pedaço de um papel que você achava na rua, mas era uma mulher de biquíni, não tinha essa coisa acessível de você pegar o telefone hoje, que eu fico com medo de crianças e tem contato com aquilo. Mas hoje, né? Tá muito... Então, quando ela começou a falar, eu fiquei chocado aqui, é sério, vocês comentaram um pouco, mas eu fiquei chocado que 90% das mulheres a nível mundial não sente orgasmo na relação sexual. E isso, eu fiquei chocado aqui. Por quê? Aí eu fico pensando também, né? O homem, que às vezes fala dessas questões hormonais, vocês deram uma exemplificação aqui técnica, né? O homem tem outros meios de satisfazer. Você fala que tem mulher que tem dificuldade até de se tocar, de falar, da masturbação. O homem não, pra gente que é adolescente. É natural, né? É uma das primeiras coisas que alguns pais defendendo aí, né? Meu pai que tinha um nordestino, já chega de assim, homem tem que ser macho. Tem que ser macho, comer mocotó, tem que namorar, né? E detalhe, assim, eu sou da família aí nordestina também,
No Nordeste, eu vou falar por conhecimento mesmo, os meninos, eles já são educados da adolescência a procurar prostitutas. Eu acho isso de uma brutalidade. Eu tenho uma opinião que esse tipo de coisa, eu acho que homens, assim, não, sem ser, gente, essa questão machista ou feminista, nessa questão que a Paty falou, eu acho que os homens, eles têm uma educação sexual tão bruta, tão... como que eu posso dizer, arcaica, eu acho que chega assim, pô, uma criança tem 10, 12 anos, você vai lá, paga uma... Sabe, incentiva seu filho, vê a pornografia e fala, olha, isso que é sexo. Não vejo mais não tá muito dessa forma não, porque o sexo hoje entre os adolescentes está mais natural, não tem esse negócio de casar virgem e tal, por exemplo, né? Mas no interior de muitos lugares ainda existe. Eu fico... Pode ficar. Não, porque eu ia falar que a maioria das amputações de câncer de pênis vem do Nordeste. Do Nordeste? Vem do Nordeste. Aí os dados, né? Os resultados não mentem. Completando a pergunta que ela fez para mim, o que eu vejo também hoje, no cenário hoje, esse conjunto que vocês falaram, essa coisa, pô, não seria um ideal, mas seria uma coisa boa, o romance, o beijo na testa, toda aquela romântica. Eu acho que a molecada hoje em dia virou uma coisa banal, né? E você vê hoje, eu não sei se é uma busca pro prazer que não tem limite, não tem fim. Eu fiquei chocado com os 90% das mulheres, mas também fiquei chocado porque hoje tem vício em pornografia. Então a molecada não consegue se satisfazer. Eu não sei se é só molecada ou homem casado não consegue buscar uma terapia de casais, que elas comentaram aqui, ou buscar uma psicóloga para dar uma conversada, e o pessoal tá num vício em pornografia. E esses dias eu vi também uma psicóloga falando que se assemelha a alguns pontos, aí vocês vão falar com mais propriedade, ao vício de drogas, da questão da dopamina, da questão da serotonina, e aquela coisa não vai tendo limite, os caras viciados no tal do X-Vídeos e é homem casado, e eu não sei... Na verdade não é vício em pornografia, né? É vício, a pessoa está em busca de um prazer, né? Prazer, é a mesma coisa de você usar a primeira vez uma droga, depois você vai ter que ir aumentando o álcool, né? Então, por exemplo, se você vê hoje um vídeo, você se satisfaz, amanhã você tem que ter 2 e 3, e aquilo vai se tornando um costume na sua vida, né? O que eu vejo, mais ou menos, não é nem questão só do sexo, né? Em tudo, né? As pessoas estão, assim, nos relacionamentos líquidos, que Balmer já falava isso, né? Há muito tempo, que é um estudioso da questão de relacionamento. As pessoas não querem compromisso, né? As pessoas fogem de compromisso. Porque, gente, esse negócio de falar assim, porque vamos casar, vamos casar, vamos ser felizes para sempre, né? Ser feliz para sempre demanda tempo, demanda muita disposição. Você tem que levantar todo dia e falar assim, eu quero ficar com essa pessoa. É uma escolha. É uma decisão diária. É o amor, ele é um verbo, não é um sentimento. Sim. E verbo precisa ser conjugado, é uma ação. Olha que legal. Né? Eu amo, tu amas, ele ama. Né? Menina, só uma pergunta. O que o vício em pornografia pode causar na saúde sexual? Assim, ejaculação precoce, problemas para se relacionar, não só em homens como em mulheres também, isso em homem e mulher, porque existem mulheres que podem ter vício em pornografia também, acho que é um pouco mais raro, mas isso com certeza tem. Mas há algum impacto entre esses dois, assim? Será que vocês podem falar? Eu acho que hoje a Paty ou a Pâmela falou uma frase do Freud que... Isso, a teoria dele se baseia no Fala aí. Todo excesso vem de uma falta. Sim. Né? Então, a questão é que se você está buscando muito por uma coisa, é porque está faltando alguma coisa ali. Preencher outros vazios. Outros vazios, isso. E com certeza isso vai impactar no relacionamento dessa pessoa, né? Ele não vai conseguir no emprego, em tudo, né? Em tudo. E aí entra vício com drogas, né? Em tudo, engloba. Eu queria saber o limite para isso. Onde pode chegar isso? Compulsão, né? Compulsão. Isso às vezes vem de depressão. Isso às vezes vem de depressão, vem de ansiedade, né? Porque a pessoa tem uma ansiedade que ela não consegue controlar, ela não sabe do que vem aquilo, ela não procura um tratamento e ela precisa preencher aquela ansiedade. A gente volta de novo no autoconhecimento, né? A partir do autoconhecimento, você vai perceber o que te falta. Você vai conseguir se preencher. O que eu estou buscando aqui? Né? E aí você não consegue, não tem probabilidade, né? De preencher vazios, né? Vazios que você não está afim de encarar. Isso. Porque, gente, não é fácil encarar os monstros da vida, né? Não é fácil. Do dia a dia, né? Não é fácil encarar os nossos monstros. Não é? Estou falando disso. Nós escolhemos nosso difícil, né? Então, e aí, você vai encarar ou você não vai? Você escolhe. Né? Porque é difícil. Os nossos medos, as nossas inseguranças. Sim. O que leva a gente a isso ou aquilo, a gente tem que ver. Por exemplo, a gente estava comentando
antes de vir para cá com a Ariane, de padrão de comportamento. Sabe o que quer dizer padrão de comportamento? Não, me explica aí, por favor. Padrão de comportamento é o seguinte, você sempre vai repetir aquilo. Tem mulheres que casam só com um homem que bate nelas. Ciclos, né? Ela está repetindo padrão. Onde que ela aprendeu esse padrão? A Paty falou aí. Vem lá, às lá de trás. A minha mãe apanhava, a minha avó apanhava. É normal para ela. Foi criada naquele sistema e para ela é uma coisa natural. O homem é forte e me bate e eu apanho. Entendeu? Então, para a mulher despertar que ela não precisa, que amor não é isso. Né? Porque, na verdade, também tem isso. Né? Para as pessoas, para cada pessoa, o amor tem um sentido. Tem gente que acha que amor é ganhar presente. Uhum. Né? Que aí entra as 5 linguagens do amor, né? Ganhar presente. Tem gente que acha que é bater papo. Tem gente que acha. Então, assim. É o toque também, né? Toque, você entendeu? Então, assim. Então, qual que é a sua linguagem do amor? Qual que é a sua linguagem do amor? Apanhar. Sua linguagem é apanhar. Ah, ele me ama. Ele me bateu porque ele me ama. Aí no outro dia o cara vem lá com uma caixa de chocolate e uma flor. Aí, tá vendo? Falei que ele me amava. E os ciúmes também. Os ciúmes, para muitas pessoas, também é uma forma de amor. Sim. Ah, ele me ama porque ele sente ciúmes de mim. Sim. Ou ao contrário, né? Ah, ele não me ama, ele não sente ciúme de mim. Não tem ciúmes, eu faço o que eu faço e vou faço pra lá, vou pra cá. Também. Ao contrário também. Quando... Ele não me dá atenção, a pessoa fica insegura. Exatamente. Entendeu? Tem de Mas não tudo. tem nada a ver com o relacionamento, tem a ver com ela, né? Ó, Ariane, então quer dizer que teve várias e muitas mulheres que tiveram essa passagem aqui, tiveram seus relacionamentos e morreram sem ter um prazer, sem chegar a um orgasmo. Sim. Tem mulheres hoje que devem estar num relacionamento... Passaram não, estão aqui escutando estão 30, nosso podcast. 40, 50 anos... Mulheres, se difícil, toquem, né? se 50. descubram. Mas estão há 10, 20 anos casadas e... Elas fazem o quê? Finge? Finge, é pra mulher Finge fácil. pra manter o relacionamento. Muitas, pra manter ali Mas aquele fingir um orgasmo é a coisa mais fácil, né? Porque Às o homem é meio vezes, bobão, né? Não é nem questão disso também. Às vezes, não é que elas fingem, é que elas não sabem nem o que é, nem qual que é a sensação de você ter um orgasmo. Não, ela finge porque ela aprende aí por aí. Que tem que agradar o homem. E ela, né, porque você vai assistir um filme pornô, gente, é uma maravilha, né? Ai, ui, ai, né? Não, se você então for a pessoa aprende, né? Se for naquele padrão ali, não ferrado, que né? É que é uma umas psicóloga posições, falando é umas em relação posições. a isso, uma sexóloga, na verdade, né? Que... A outra. Eu achei engraçado. O Adriano O participa pornô, de... ele ensina a questão da penetração, né? Mas e aí, a penetração leva a mulher aonde? Né? Conhecimento do ponto G, enfim, né? Sendo que o estímulo maior dela tá no clitóris, né? Então, Sim, aí. É o que A Pamela levantou uma questão aqui, Não né? é só a penetração. Não, o Não. ponto G dela é lá dentro do canal vaginal. Mas né? a- Mas a maior estimulação é no clitóris. E muitos homens não sabem disso. Né? As mulheres não sabem, né? Não se descobrem, não tem como passar isso pro seu parceiro. E é o que o filme pornô ensina, né? Infelizmente. E o filme pornô é uma maravilha, né? Aqueles homens com aqueles trabucão, né? Aí o cara olha aquilo lá e fala, nossa, mas como é que eu vou fazer a minha mulher feliz se eu tenho um pênis tão irrisório? Oh, meu Deus. É E as meio mulheres frustrante, também. E as mulheres também. Nossa, mas eu preciso... Mas a gente vê nessa mulher conversando sobre isso, né? Inês? Muitas E uma vezes, coisa não tem nada a ver com a os outra, que né? mais se empenham e buscam aprender sobre o corpo da mulher são os que não têm. E tamanho de O pênis, tamanho não é eles acham documento. ideal. Às vezes o Isso. cara tem um pênis ali de um tamanho regular e é muito bom na cama, entendeu? Por quê? Ser bom na cama não é que nem a Pamela falou, não quer dizer de penetração, quer dizer do envolvimento que você tem ali com a pessoa. É muito mais psicológico do que... Porque a mulher, para ela chegar no orgasmo, qual o caminho do orgasmo da mulher? Ela tem que se entregar, ela tem que conseguir se entregar, se sentir desejada. Né? Porque tanto é que a mulher, se ela tem um filho que está doente, ela não consegue transar. Se ela tem uma questão ali na cabeça ali, ela bloqueia. Entendeu? Então a mulher precisa se sentir solta, leve com o sexo para conseguir ter um orgasmo legal. Entendeu? Entendi. Essa questão que você falou, bloquear, também tem a questão da própria maternidade. Que muitas mulheres, depois que têm filhos, que focam ali a atenção, né, para a criação do filho, tem ali aquela preocupação, isso reflete diretamente no psicológico dela e ela perde ali a libido, o desejo sexual. Então, aí também
precisa de uma educação emocional de ambas as partes para entender também essa fase da mulher. Tem isso também que é relacionado aí à sexualidade. Essa fase tende a ter um tempo para começar, acabar, depende de como a mãe vive o puerpério, se ela tem predisposição à depressão pós-parto, tal. Tem um tempo para... Eu acho que a mulher nem sabe que ela iria agir assim. Eu acho que às vezes tem coisas internalizadas. A gente tinha uma professora de psicanálise, Anaí, você lembra uma vez uma aula, não sei se vocês estavam, que ela falou que tem casamento que... Tem mulher que casa para ter filho. Certo. E homem também, para ter uma família. Eu quero ter... A vontade dela é ter uma família. Certo. Então, ela casa para ter filho. Então, para ela, depois que ela teve o filho dela, ela não tem desejo sexual. Porque o foco dela não era sexo. Entendeu? E tem homem também. É um então, comportamento aprendido, né, Inês? É. Um comportamento aprendido da Entendeu? mulher, né? Então, às vezes, se limita ela nega naquilo. aquela sexualidade Casamento é dela pra por N isso. motivos, né? Porque isso é uma negação, né? E a gente pode voltar também, inclusive, e falar no Complexo de Édipo, que a gente conversou bastante sobre isso. Complexo de Édipo. Complexo de Édipo. Que eles ensinam que o homem tem que saber a hora de ir lá e romper aquela ligação simbiótica da mãe com a criança, né? Que isso é o saudável. A criança entender, a partir daquele momento, com a ajuda do parceiro, de que a criança precisa se destacar dos pais, né? Ele é um ser individual, né, no mundo. E a partir do pai, ele pode ajudar nessa questão. O pai ajudar nessa questão. O pai, romper a relação simbiótica. o pai, né, o que eu quero dizer é o seguinte: o filho, eu não falei antes que o filho ele se sente um ser igual a mãe, ele não sente um ser no mundo. Ele é um Tanto é só, que quando a criança é pequenininha, que o pai se aproxima da mãe e vai dar um beijo, a criança, não, mamãe é minha. Não tem isso? Ai, papai é meu. E aquela coisa você fala, nossa, mas, né? O que acontece? Se a mãe não dá esse espaço para o pai entrar na relação e o pai não entra na relação, porque o primeiro contato que a criança tem com o mundo depois da mãe é o pai. É uma porta para o mundo. Né? É o pai. Depois ela vai para a escola, vai ter amiguinho, e tem os parentes, tal. Então, se essa relação não é bem construída ali, pode ter um processo de Édipo. Que, não sei, a gente... Complexo, né? Complexo de Édipo é assim. Édipo era uma mitologia grega em que acontece lá uma história e ele se baseou nessa história para poder argumentar sobre isso, né? Que a criança que, inclusive, ele lá na teoria dele, ele fala que a sexualidade da criança ela se resolve aí no processo de Édipo, né? Mas é coisa bem profunda. Entre outras teorias de Freud, né? Que são várias, né? O complexo de Édipo. Isso. Mas isso ocorre também no sexo oposto, né, Paty? É o complexo de Electra. Só muda a historinha, mas a base é a mesma. Então ele fala que se não é bem construída essa figura paterna, a criança fica lá presa na figura materna e ela não acha essa parte masculina dela. E fica... Essa é uma questão de Freud, né? Tem muita contradição hoje sobre isso, né? Que ele fez essa teoria lá em 1900 e tem muita gente que é contrária a isso, né? Resumindo, né? Tanto aí o complexo de Édipo como do complexo de Electra, que é o complexo de Édipo é para os meninos e o complexo de Electra é para as meninas. Resumindo tudo isso. Os pais, eles são responsáveis, quer dizer, de colocar para os filhos qual é o papel dele no mundo. Filha, você é filha. Filho, você é filho. O papai é papai, mamãe é mamãe. Porque dentro dessa fase, né, da infância, às vezes a criança, a menina, ela vê o pai como o primeiro amor dela. Primeira identificação dela com o pai o primeiro amor da menina é o pai. E o primeiro amor ali do menino é a mãe. Então, os pais eles precisam colocar os filhos no seu devido papel ali na fase da infância. Olha, exemplo, o José aqui, ele é seu pai. Ele não é seu homem. Porque acontece, às vezes, ali na fase da infância, de a menina, por exemplo, querer colocar um sapato igual da mãe, porque ela quer ser igual à mãe para chamar a atenção do pai. Então, ele precisa fazer o processo de castração. Precisa mostrar ali qual é o papel dele no mundo. Você é o filho, você é a filha. Aí isso também logicamente, aqui a gente está falando de uma probabilidade. Nada é exato, porque tudo depende ali no processo terapêutico. Mas a gente pode simplificar. Então, os pais colocando o papel dos filhos, ele pode evitar ter
problemas futuros. De repente, não conseguir casar, que pode acontecer também, porque ele ainda está ali com a imagem do pai ou da mãe. Ele procura a figura, né? Porque você forma, a criança ela se forma na observação, né? A criança não vem pronta, né? Ah, ela sabe tudo. Não, a criança ela vai captando as coisas nas percepções do dia a dia, de como ela é criada, de como ela na sociedade, ela tá inserida, no ambiente, né? É A multifatorial, dinâmica né? familiar. Então, o primeiro, que nem ela falou, o primeiro amor, ela vai internalizar o pai, né? E se esse pai for um pai abusivo, um pai que não respeita, ela tem aquele homem internalizado e ela pode lá na frente buscar o marido dessa forma. E a mulher a mesma coisa. Se o homem é a mesma coisa. Se ele tem uma mãe que é castradora, que não dá, nem, não faz o papel dela como mãe ali, de mostrar para o filho o lugar dele no mundo, ele pode ficar com essa mulher e ele vai procurar no mundo uma mulher igual a mãe dele. Entendeu? Olha, que coisa. Então, E tem exemplos, por exemplo, que quando os pais se divorciam, a mãe, inconscientemente, ela coloca o filho, o homem, como o marido dela. Porque ela não resolveu isso lá na primeira fase dela. Quando a gente fala aqui marido, mulher, a gente não está falando na questão libidinosa, que é o desejo sexual. Isso. A gente Não é está isso. falando da satisfação quando a criança tem ali nas fases. Vamos lá, vamos resumindo. De 1 a 12 anos, a 14 anos, ela não resolveu aquele processo ali. Não tem nada a ver com a questão de desejo sexual. Só para quando a gente fala que aqui. ela ama o pai, não quer dizer que ela tem desejo pelo pai, não. É uma questão emocional, sentimental, tá? Ainda não está despertada para o sexo. Ela não olha o pai como um possível parceiro Não sexual. é sexo. Não é nada sexualidade, disso, é tá? Não tem nada disso. Dá só um recadinho importante, até dizer para vocês também que despertou algumas coisas aqui, que eu fiquei meio chocado com os 90% das mulheres. Eu vou para casa, eu fiquei chocado com isso. Os 90% das mulheres não chegam a... Isso é muito sério. Nós tocamos um projeto social, de interesse social, interesse público, que chama Projeto Social que ele constrói lá na associação que a Pamela foi, onde nós lutamos por moradia, fazemos entrega de leite para 400 famílias, tem zumba, balé, capoeira, inglês infantil, escola. É um projeto social, interesse público, nós tocamos na raça, é o povo que ajuda a gente e contribui não só com as famílias do nosso bairro, com as famílias dos bairros adjacentes, é um projeto aberto. E nós temos palestras, então desde já pedir para o pessoal seguir lá o @quem luta constrói, quem puder contribuir com a gente. E quem quiser contribuir com o projeto, para que o projeto cresça e venha a contribuir e ajudar com mais pessoas, porque é muito bom o projeto social. E convidar vocês, que eu imagino o tempo de vocês, mas o assunto aqui é assunto para 3 horas. É 3 horas. 3 horas é Dá pouquinho, né? Quando ela me mandou a introdução para me ler um pouquinho, eu falei, nossa, já na introdução já falei que o tema de sexualidade é muito abrangente, tem várias correntes e tal. Sim. E não tem a ver com sexo. É muito engraçado Que isso, o pessoal né? achou que a gente ia aqui ficar falando só de Nós chegamos até lá, mas não tem a ver com Isso. Não chegamos, mas não tem a Não, ver. eu achei É muito engraçado. interessante, dá até para a gente marcar outros momentos, mas assim, uma coisa visando que é o nosso propósito maior nesse programa, que é trazer coisas Informação, de né? informação, interesse público, que as pessoas aprendam alguma coisa, a gente bolar alguma coisa junto, e vou fazer até uma pergunta assim, até para colaborar, que a gente falamos de muitos transtornos, muitos problemas também, e você falou que o sexo é bom e ajuda, até fiz a pergunta, faz bem para a saúde e tal. Mas assim, convidar vocês para a gente bolar algumas palestras lá na associação, Com certeza. para orientar o povo, e só com mulherada, talvez, não sei se vocês acham interessante, ou o casal Já que é participar. 90% Não, ali que foi horrorizado, né? Aqui. Ah, eu fiquei chocado. Não, a gente pode falar, inclusive, de abuso, né? Emocional, Isso. né? Violência doméstica. A gente pode falar de suicídio. A gente pode falar de vários temas, né? E detalhe, abuso também tem o verbal. Não é não só é abuso só físico. físico. Tem o verbal também. Tem um abuso verbal. É psicológico, abuso psicológico. Abuso psicológico. Que a pessoa às vezes não percebe, né? Uma palavrinha aqui, um desmerecimento ali. Nossa, esse manipulação né? de ambas as partes. Olha, eu até perguntar, até para aqueles que estão nos assistindo, por exemplo, nós falamos de transtornos, de abuso, sabe? Terapia de casal. Como que está no serviço público? Na administração pública, você que vem da administração pública, psicólogo é acessível, terapia de casais é acessível, como que tá isso? E você é acessível? Dá pra... Porém, eles começam assim, né? No postinho, Uhum. pelo menos. É no posto de saúde? Posto de saúde. Pode procurar o psicólogo no posto de saúde. Mas começa com atendimento em grupo. Ah, o atendimento tem... E como que a pessoa que é reprimida ali, que vem com todos esses... Com essas coisas culturais, esses conceitos... eu consegue como desenvolver, né? o que eu vejo em 20 anos de trabalho é o seguinte,
a demanda é muita para pouco profissional. E não dá tempo da gente fazer um trabalho adequado, né? ali eficaz, né? Coercivo. Quando a gente... terapia de grupo é muito gostoso, é muito bom, mas você imagina, as pessoas não têm coragem nem de ir numa terapia, mas vai abrir ali para todo mundo, né? É difícil. Em grupo é difícil. Agora, falta psicólogo, né? A gente lá no nosso serviço, a gente tem uma psicóloga só. E tem fila de espera. Então, são poucos psicólogos para a demanda que é... Porque hoje, o que a gente tem visto aí, principalmente por causa de rede social, né? Você abre lá o Instagram, é todo mundo bonito, ninguém tem problema, todo mundo é perfeito, todo mundo transa, todo mundo passeia, todo mundo faz tudo, né? Só que não. É um mundo perfeito. Né? Saiu dali, a pessoa vai chorar. Então, assim, é um mundo de ilusão. Né? E a pessoa, principalmente o jovem, vamos falar do jovem, do adolescente, ele quer pertencer, ele quer ser igual, né? Ele acha que a realidade é isso daí, né? Então ele não tem estrutura emocional ainda para as coisas que virão, porque são muitas. Né? Essa parte ruim, né, Inês? O estímulo da internet. Porque, né? Porque a gente fala assim, ó. Da rede social. Quantos amores se passam na nossa vida para chegar num amor real? Né? Quantos empregos você passa para poder chegar no emprego real? Então, o relacionamento, ele tem um, tem dois, tem vários. Às vezes você casa uma vez, você casa duas, você casa três. Você não está preparado, você está praticando, você está aprendendo. Nada no mundo é em vão. Você aprende com suas decepções. E, aliás, precisa ter decepções. Você precisa trabalhar suas frustrações. Né? Porque a vida não é só uma coisa cor-de-rosa, brilhante, que oba-oba. Não é. Às vezes você passa por uma decepção hoje, lá na frente você fala, olha, agora eu entendi por que eu passei por aquilo. E é maravilhoso isso, né? As pessoas ninguém quer sofrer mais. Ninguém quer sofrer. Gente, as pessoas precisam chorar, precisam sofrer, precisam trabalhar luto. Isso faz parte do ser humano, né? Entendeu? As pessoas não sabem definir depressão de tristeza. Tô triste, já tá deprimido. Não é assim. Ficou na moda agora, né? Tá deprimido, né? E ansiedade. Tô ansioso. Você entendeu? Inês, Patrícia, Pamela, Ariane, que deu uma força aqui. Aqui é papo por umas 4 horas de programa. Pra vida inteira. Só que o nosso contrato aqui é de 1 hora. Quando o Adriano já tá ali. Mas assim, de coração, muito obrigado mesmo. Sai daqui até um ser humano melhor. Aprendendo até a respeitar ainda mais as mulheres. E fica o convite para vocês. Agradeço de coração, viu? Muito obrigado. Eu acho que sim. Eu acho que... Falar a última fala, eu acho que o homem, a mulher e qualquer ser humano tem que pensar o seguinte: não faça para ninguém aquilo que você não quer para você. Isso. Então pensa primeiro. Isso. Pensa primeiro. Isso vai magoar a pessoa? Isso é bom para mim? Isso. Então não é bom para a pessoa também, né? Então a gente fala muito de empatia e tudo. Ela falou empatia. Vou falar. A noção de empatia não é se colocar no lugar do outro. É pensar que nem o outro. Porque quando a gente, no set terapêutico, a psicóloga, que as meninas sabem aqui muito bem, elas sentem aquilo que o paciente está sentindo. Tudo que o paciente está falando é verdade. Ele está sentindo aquilo. A gente não pode desvalidar o sentimento dele. Entendeu? Então, se uma mulher falar para você, eu estou sentindo isso, não faça isso comigo, certo. Não faça, é verdade aquilo. Então, é só isso, gente. Respeitar o outro como um ser. Isso. Fácil assim. Né? Simples, né? Simples. Para finalizar, eu queria ressaltar a questão da tratamento psicológico, né? A Anhanguera, a Faculdade de Anhanguera aqui de Osasco. Isso, Faculdade de Anhanguera de Osasco. Você pode ir lá se inscrever e aí os alunos da psicologia atendem de graça. Olha que interessante. Qualquer faculdade, né, de psicologia tem esse serviço, todas? Não sei se todos têm. Todos têm porque a psicologia precisa de prática, né, de estágio. Então, vamos fazer nossas considerações finais, senão daqui a pouco... Só dizer assim, pessoal, que vai ficar aqui nas descrições aqui, o contato delas, o Instagram, o telefone, quem quiser, né, depois... Isso. Se consultar com vocês, procurar elas. Não só consultar, se tiver algum problema, alguma questão, quiser uma orientação sobre algum assunto, eu pelo menos me coloco à disposição, porque a psicologia é um serviço para poder ajudar as pessoas, né? Não é pensando só em dinheiro, não é pensando, para estar aberto para ajudar.
Finalizando também, a psicologia é para todos, tá? Independente da hierarquia aí da pessoa, socioeconômico, enfim. É para todos. Então, tem faculdades, por exemplo, que ela não atende de graça, mas ela cobra um valor social, que é adequado para a pessoa pagar também. Simbólico. E as outras pessoas aí que têm condição, ela procura uma terapia particular também. Então é isso, pessoal. É isso. Sexualidade, vamos discutir. Estimadas, muito obrigado. Obrigada a Obrigado, gente, né? gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.